5 elementos da conversa que não podem faltar na conquista. Desenrolar uma boa conversa na hora da conquista é fundamental, afinal, é através do diálogo que uma mulher poderá ficar interessada em você. No entanto, não adianta apenas usar aquele blá 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 que a maioria dos caras já estão usando para tentar se dar bem. Além disso, repetir roteiros de conversa que encontra na internet também é uma péssima ideia. Saiba que comunicação é bem mais do que apenas jogar a conversa fora. Trata-se de um conjunto de técnicas para quebrar resistências femininas e se conectar com uma mulher. E nesse artigo, você aprenderá os 5 principais elementos de uma boa comunicação que facilitam muito o processo de sedução. Pare de tentar conquistar sendo um cara bonzinho. Erros que atrapalham a boa comunicação. Antes de tudo, é fundamental que você evite alguns erros desastrosos que acabam aniquilando as suas chances. Interromper a fala da outra pessoa. Falar demais de si mesmo. Não prestar atenção ao seu interlocutor. Falar de temas chatos. Reclamar da vida. Falar mal de outras pessoas. Entrar em discussões desnecessárias. Somente por evitar esses erros, você já aumenta bastante a sua capacidade de se comunicar. Como resultado, qualquer mulher ficará bem mais interessada em ouvir tudo o que você tem para dizer. 5 elementos fundamentais em uma boa conversa. Já pensou em se aproximar de uma mulher desconhecida e em poucos segundos já estarem bem engajados em um bate-papo descontraído? Para que isso aconteça, na sua maneira de se comunicar é indispensável que aplique 5 elementos. 1. Linguagem corporal. Antes mesmo de você abrir a boca para dizer as primeiras palavras, o inconsciente feminino já estará te avaliando. Nesse sentido, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se ela olhar e nos primeiros segundos não gostar do que viu, ficará fechada para a comunicação, e as suas dificuldades serão absurdamente maiores. Em outras palavras, vai ter que gastar muita saliva para mudar a opinião inicial que a gata teve sobre você. Por outro lado, quando uma mulher te considera atraente, vai baixar a guarda e estará mais aberta para a comunicação, o que facilita bastante as coisas. Por isso, procure ter um visual atraente, fazer contato visual, andar de cabeça erguida, manter os ombros abertos, inclinar o peitoral para frente. Somente seguindo essas dicas, você já se torna bem mais elegante aos olhos femininos e estará pronto para entrar no jogo da conversa. 2. Melhore o seu jeito de conversar. Você sabia que o jeito de falar representa 70% da comunicação, enquanto o conteúdo da conversa é apenas 30%. Portanto, como você fala é mais importante do que o que você fala. Por isso, ao invés de ficar feito um louco procurando frases prontas na internet, procure desenvolver a sua comunicação, pois falando melhor será mais fácil das mulheres entenderem as suas ideias. Confira algumas dicas. Mantenha a sua voz firme e com energia. Fale devagar e de maneira pausada. Melhore ao máximo a sua dicção. Trabalhe também na sua pronúncia. Gesticule para enriquecer a comunicação. Não fale muito alto ou muito baixo. Evite ficar usando gírias o tempo todo. Seguindo essas dicas de falar bem, não importa o conteúdo da conversa, qualquer mulher sentirá que há algo agradável na sua maneira de conversar. Então, naturalmente estará mais receptiva para o flerte. 3. Busque a naturalidade. Em um processo de conquista, procure ser o mais natural possível, pois o excesso de formalidade pode deixar a conversa monótona. Na verdade, a conexão emocional se estabelece bem mais fácil através de conversas descontraídas. Por isso, busque assuntos mais leves e fáceis de conversar, sobretudo no início da conversa. Viagens, festas, gastronomia, bebidas, animais de estimação,
Experiências engraçadas. Boas recordações. Pode parecer assuntos bestas, mas, no início de uma interação é o que funciona para emplacar o assunto. Posteriormente, quando já estiverem bem engajados na conversa, você pode até aprofundar as coisas e conversarem sobre temas mais sérios. No entanto, continue tomando cuidado para não deixar que a conversa fique demasiadamente formal. Se você quer aprender a ser o melhor homem que você pode ser, se inscreva aqui no canal para não estar perdendo nenhum conteúdo e se tornar de uma vez por todas a sua melhor versão de homem. 4. Faça perguntas interessantes. Um erro fatal na hora de conversar com uma mulher é ficar o tempo todo falando de si mesmo. Elas detestam esse tipo de atitude. Além disso, direcionando a conversa para questões particulares, não haverá engajamento, ou seja, a gata não vai querer saber sobre a sua vida. E uma vez que a mulher não participa da conversa, em pouco tempo começará a faltar assunto. Por isso, o ideal é fazer boas perguntas, para deixar a garota cada vez mais participativa. Um assunto leva a outro e durante todo o bate-papo sempre terão muitas coisas para falarem. Esse é o segredo dos homens que se comunicam bem com as mulheres. Confira abaixo um bom exemplo. Homem: você disse que morou na Inglaterra. Puxa, deve ter sido muito legal. Por que foi morar lá? Mulher: eu fui fazer um intercâmbio com uma turma da minha escola de inglês. Homem: puxa, que sensacional. Quanto tempo morou na Inglaterra? Mulher: morei por 8 meses. Homem: sensacional. E aí, como foi a experiência nesse tempo? Conheceu muitas pessoas, pensa em voltar algum dia. Sentiu saudades do Brasil. Veja como as perguntas fazem com que a mulher tenha que falar cada vez mais sobre a sua viagem, experiências, etc. Sem dúvida será muito prazeroso para a garota conversar a respeito de algo que provavelmente foi uma experiência incrível na vida dela. Claro que é importante que as perguntas tenham contexto, ou ficará parecendo um interrogatório de cadastro para o Bolsa Família. 5. Estimule a mulher para que fale de si mesma. Além de fazer muitas perguntas, é fundamental que você estimule a mulher para que fale o máximo de si mesma. Afinal, quando elas falam bastante, sentem que a conversa foi agradável. Você nunca vai ouvir uma mulher reclamando que falou muito no encontro. Já o contrário, é bastante comum. Puxa, o cara não parava de falar do seu trabalho, Preste bastante atenção ao que ela está dizendo, e sempre formule outra pergunta sobre aquilo. Além disso, use interjeições, gírias e gestos para demonstrar emoções. Surpresa, indignação, espanto, entusiasmo, contentamento. Confira abaixo alguns exemplos de expressões que podem ser usadas ao longo da conversa. Sério? Você também é de Capricórnio? Surpresa, cara com boca aberta. Está brincando? Que cara mais idiota. Indignação, diabinho. O que? Você morou na Austrália e fala 3 idiomas. Espanto, cara alarmada. Uau! Fantástico você ter feito um intercâmbio na Austrália. Me conte mais a respeito. Entusiasmo, smile. Caramba, você é demais. Adorei o que você disse. Contentamento, smile. Essas expressões ao longo da conversa aumentam substancialmente a interação, torna o bate-papo menos mecânico e faz com que os sinais femininos de interesse naturalmente comecem a aparecer. Em última análise, entenda que o maior erro de grande parte dos homens é tentar repetir roteiros prontos de conversa. Preocupam demasiadamente com o conteúdo da conversa e por isso não desenvolvem uma maneira assertiva de se comunicar. Sendo assim, a partir de hoje procure desenvolver a sua comunicação. E para começar, passe a usar com a máxima eficácia os 5 elementos de uma boa conversa ensinados nesse artigo. Pare de tentar conquistar mulheres bancando o cara bonzinho.